Saudações! Então eu quero registrar aqui um pensamento que está me vindo nesse momento na mente. Veja bem, por que a prospecção ativa, mesmo que seja desenvolvida com maestria, ela só gera em média de 6 a 12% de resultado, ou seja, tem uma eficiência de 6% de produtividade. Por que isso acontece? Vou fazer uma demonstração matemática evidenciando esse dado segundo as próprias regras da estatística. Veja bem, é sabido, como já foi declarado, que a cada 20 clientes prospectados, geralmente 1 ou 2 fecha negócio. Isso aí já é condizente com os 6%, 12% que eu acabei de falar. Mas de maneira mais lógica e organizada, por que isso acontece? Por que a gente só adquire 6% de eficiência depois de todo um processo de prospecção? Pelas próprias características do processo de venda que se desenvolve no relacionamento com o cliente. O processo de venda, ele constitui 4 etapas antes da contratação, ou seja, do fechamento da venda do negócio. Qual é a primeira etapa nesse processo de relacionamento para fechar a venda? Conseguir captar a atenção do cliente. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a gente prospectar quais são as capacidades daquele cliente. A terceira etapa é apresentar a solução financeira de maneira que ele compreenda quais são os benefícios. E aí, desta forma, parte para a quarta e última etapa, que é a negociação para a contratação do consórcio. Então veja bem, são 4 etapas: conseguir a atenção, prospectar as capacidades, fazer com que o cliente compreenda qual é a solução financeira, e a quarta, de fato, conseguir fechar a contratação do consórcio. Segundo as regras da estatística, se a gente for considerar que a gente tem 50% de chance de passar para a etapa seguinte, ou seja, captar cliente da atenção, sim ou não são as respostas possíveis para ele. Sim ou não significa 50% para cada alternativa. Então, se a gente vai abordar um cliente agora, o primeiro contato com ele, a gente tem duas possibilidades de resposta por parte do cliente. Ou consegue atenção ou não consegue. Isso significa uma possibilidade estatística de ter 50% de sucesso. Pois bem, imaginemos então que a gente consiga ser bem sucedido nessa primeira etapa. Conquistar a atenção do cliente. Isso incorre nos 50% estatisticamente possível. Agora veja bem, para passar para a segunda etapa, conseguimos 50% aqui, então metade já ficou. Se a gente prospectou 100, se formos abordar 100 clientes, metade em média já não deu atenção no momento. Então você só deixa o cartãozinho, deixa o panfleto, segue o próximo. Mas 50 desses 100 nos concederam aquela atenção de 2 minutinhos, 5 minutinhos para fazer uma abordagem um pouco mais aprofundada. Perfeito. Então passamos para a segunda etapa do processo de venda no relacionamento, que consiste em identificar as capacidades daquele cliente. Primeiro, saber se ele vai ter a possibilidade de fechar um consórcio, senão nem vai adiantar fazer ele compreender, muito menos querer negociar o contrato. Então, chamou a atenção. Segunda etapa, conseguir identificar as capacidades do cliente. Vamos supor que também o cliente só tem 2 respostas: ou é capaz ou não é capaz. Isso significa que, estatisticamente falando, tem 50% de chances para cada resposta. Então vamos supor que 50% a gente chamou a atenção, desses que a gente chamou a atenção, 50% são capazes. Estatisticamente falando, pela matemática, o nosso público-alvo já ficou reduzido a 25% daquele público inicialmente. Pois bem, a terceira etapa então se sucede.
que é fazer com que o cliente compreenda a solução financeira que a gente está ofertando. Pelo mesmo princípio de raciocínio, vamos supor que o cliente compreenda ou não. Só tem duas respostas possíveis: compreendeu ou não compreendeu. Se compreendeu, ou seja, 50% estatisticamente possível, parte para a próxima etapa, que é a negociação do contrato. Se não compreendeu, fica travado ainda nessa parte do processo. Pois bem, então vamos supor que o cliente compreendeu. Então cai dentro dos 50%, isto é, dos 100 primeiros originais, 50 não deram atenção. Desses 50 que ficaram, 25 clientes, prospectos, não tem capacidade, ou seja, só 25 tem capacidade. Dos 100, isto é, dos 100 originais, só 25 chegam a esse terceiro estágio, que é o estágio de começar a compreender qual é a solução financeira, pois ele tem capacidade e deu atenção. Perfeito. Então, dos 100 originais, eu aqui na terceira etapa do processo de venda, no relacionamento, dos 100 originais estou só com 25. E desses 25 agora a gente entra na quarta etapa, que é a negociação. Em síntese, vai querer ou não? Podem ser também duas respostas: vai querer ou não vai querer agora. Nisso, de novo, estatisticamente, cai o princípio dos 50%. Veja bem, dos 25 dos 100 que eu prospectei originalmente, 50 não deram atenção. Aí 50 passaram para a fase de prospecção das capacidades. Desses 50, 25 só passaram para a fase de compreensão. Agora se o cálculo está encaixado. Desses 25 que passaram para a fase de compreensão, apenas 12,5 vão para a fase de negociação. Chegando na quarta etapa, que é a etapa de negociação para contratação do consórcio, só temos 12. E aí, estatisticamente, 50% vai querer, 50% não. Daí surge os 6 que fecharam o negócio. Ou seja, estatisticamente falando, dentro dessas 4 etapas do processo de venda no relacionamento, dos 100 clientes originais que a gente prospectou, lá na quarta etapa, somente 6 vão de fato fechar o contrato de consórcio. Então nisso consiste a demonstração matemática, segundo os princípios da estatística, para explicitar que mesmo você fazendo com uma grande maestria todo esse processo de prospecção ativa, ainda assim ele te oferece uma eficiência de produtividade em torno de 6 a 12%.